Olá, bom tê-lo conosco. Nós vamos conversar neste módulo sobre Defensoria Pública. Vamos conversar sobre Defensoria Pública de uma forma genérica ou uma forma generalizada em um primeiro momento, mas o nosso objetivo principal é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o estatuto próprio dessas defensorias públicas, ou seja, tanto da Defensoria Pública em âmbito nacional, que é o chamado Estatuto Nacional da Defensoria Pública ou Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, bem como vamos falar especificamente da Lei Orgânica Estadual ou da Lei Orgânica do Estado do Rio de Janeiro para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E aí sim, a nossa legislação será uma legislação mais específica. Nesse módulo, nós estaremos abordando a Lei de Gratuidade de Justiça, que é a Lei 1060 de 1950. Estaremos abordando a Lei Orgânica Estadual, que é a Lei Complementar número 6 de 1977, vamos estar abordando a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 1994, e vamos estar abordando também a Lei Previdenciária, a Lei 5260 de 2008, que trata do regime previdenciário tanto de defensores públicos quanto de servidores estatutários da Defensoria Pública. Este módulo vai trazer, além de teoria, questões relacionadas ao tema. Espero que você goste, seja bem-vindo, bom estudo e sucesso! Eis o texto do artigo 21 da Constituição Federal. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Ouviu? Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. A União, logicamente, ficou com a própria Defensoria Pública da União, é dela, óbvio, não tem como retirar dela essa competência, mas passou o organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal ao próprio Distrito Federal, ok? Em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, nada mudou. A mudança foi em relação à Defensoria Pública e mais nada. Artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre assistência jurídica e defensoria pública. Aqui nós já estamos em outra competência da União. O artigo 21 trata da competência exclusiva para organizar e manter a defensoria pública, ok? Aqui está. Essa é a competência exclusiva do artigo 21. Quanto ao artigo 24, nós temos a chamada competência legislativa concorrente. Legislar sobre defensoria pública e assistência jurídica é competência tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal. E aqui nós temos uma coisa interessantíssima. O legislar da União, nesses casos, se limita a normas gerais. E ao Distrito Federal e aos estados, ok? Normas específicas. Artigo 24 e seus parágrafos. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, vejam só, a União, em se tratando de competência legislativa concorrente, limita-se ao estabelecimento de normas gerais.
Hoje, isso vai se aplicar tanto aos estados, à Defensoria Pública dos Estados, quanto à Defensoria Pública do Distrito Federal. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, ou seja, o estado pode legislar sobre normas gerais, mas de forma suplementar, ok? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Você entendeu o que você acabou de ler comigo? Um exemplo claro da competência legislativa concorrente entre União e Estado é justamente o Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá. A competência concorrente para a União limita-se a normas gerais. A competência da União não exclui a suplementar dos estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Raquel, o que é que eles querem dizer com competência legislativa plena? Geral e específica. Para atender às suas peculiaridades. Então, em 1977, inexistia em âmbito federal uma norma que versasse sobre defensoria pública. O Estado do Rio de Janeiro, então, resolveu legislar sobre a matéria, já que a Constituição Federal afirma que é competência legislativa concorrente. E o Estado o fez através da Lei Complementar 06 de 77. E o Estado, inexistindo lei federal que regulamentasse a matéria, legislou de forma plena. O Estado do Rio de Janeiro legislou de forma plena, ou seja, o Estado tratou nessa norma estadual tanto do que é geral quanto do que é específico, porque a Constituição Federal assim o autorizou. Disse que se não existisse norma federal, ele, Estado, poderia legislar plenamente, tanto sobre o geral quanto sobre o específico. Mas o artigo 24 dá um aviso. Se sobrevier norma federal que verse sobre a norma geral estabelecida na lei que deveria legislar apenas em âmbito específico, no que lhe for contrário, vai suspender a eficácia. Olha lá, suspensão de eficácia não é revogação. A norma federal posterior, ainda que verse sobre matéria geral, ainda que seja contrária, não estará revogando, porque em regra as revogações ocorrem por normas de mesmo calibre. Normas que são editadas pela mesma casa. Então, na realidade, para que houvesse uma revogação por lei da Lei Complementar 0677, essa lei posterior deveria ser votada e publicada, promulgada pelo Estado. Promulgada, não, ela deveria ser aprovada, sancionada
pelo Estado do Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa e pelo seu governador. E aí sim, ela revogaria a lei orgânica estadual. Entretanto, o que nós temos é uma lei federal posterior, de 1994, que veio legislando sobre normas gerais, onde traz divergência. Trouxe divergência e é aí que nós teremos problemas. Suspendeu a eficácia de tudo o que lhe é contrário na LC 06. A superveniência LC 80 de 94, de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei 06 de 1977 naquilo que lhe for contrário. Então, o que for contrário à lei 80 de 1994, estabelecido na lei, ok, 06 de 77, tem na lei 06 de 77 a sua eficácia suspensa. Não é revogação, é suspensão da eficácia. Tanto que se a norma federal for revogada, essa eficácia há de ter vigência plena. Então, hoje, o confronto que existe entre lei orgânica estadual e lei orgânica federal tem na lei orgânica estadual a suspensão da eficácia. Ou seja, se a banca vier perguntando para você, está em pleno vigor a norma tal e tal e tal da lei orgânica estadual que versa sobre, você tem que pensar, opa, a lei orgânica federal fala sobre a matéria? A lei orgânica federal fala e fala de forma diferente? Se a lei orgânica federal falar, se a lei orgânica federal falar e falar de forma diferente, não está em pleno vigor o dispositivo estadual. O dispositivo estadual está com a sua eficácia suspensa. E é por isso que nós temos várias divergências entre lei orgânica estadual e lei orgânica nacional. E essas divergências nós estudaremos. Nós vamos detalhar, nós vamos comparar, porque a banca de 2010 fez várias pegadinhas com você nos termos da lei orgânica 06. Você responde A. Nos termos da lei orgânica 80, você responde B. E é assim que funciona, ok? É assim que nós vamos estudando paulatinamente, pouco a pouco, para que você possa ir assimilando da melhor forma essa matéria, que talvez para você seja nova, talvez para você seja confusa, mas tudo que é novo causa um pouco de repulsa. Mas é preciso que enfrentemos também o novo, para que possamos alcançar os nossos objetivos, ok? Então tá bom, até a próxima.